Boa noite, meu nome é Alessandro Gonçalves, sou profissional de Educação Física e esta é a GPA Educação, uma das unidades de negócio da GPA, Soluções em Educação e Saúde Corporativa, e que tem como principal propósito a disseminação e a promoção do conhecimento. Agradeço muito a sua audiência e no dia de hoje nós teremos o seminário A Extinção do Bacharelado em Educação Física. Quem ganha com isso? Está comigo aqui no estúdio o professor Dr. Eduardo Merino, que é presidente da Comissão de Ensino Superior do Conselho Regional de Educação Física e docente da Universidade Federal de Pelotas. E também temos a alegria de receber o professor André Estrela, que possui uma vasta experiência na área do ensino superior como docente. E nós, com toda certeza, teremos hoje um debate de alto nível. O professor Eduardo Merino vem se colocando à frente do movimento, discutindo essas questões, e a razão de nós estarmos aqui hoje é poder esclarecer para você, que é nosso colega, profissional de Educação Física, para que você possa entender um pouco mais que impactos essa decisão, que o professor Merino vai explanar melhor agora, pode fazer na sua profissão. Professor Merino, obrigado pela sua presença, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. E gostaria de convidar o senhor a fazer as suas considerações iniciais sobre o nosso tema de hoje. Boa noite a todos que nos assistem. A gente vai tratar de um tema importante, tema que constantemente é debatido desde os tempos em que nós estávamos já como estudantes da faculdade, esse tema volta, e com a necessidade de se renovar, porque a sociedade se transforma, as necessidades sociais são outras e o perfil do profissional, a inserção desse profissional no campo de trabalho se dá através da formação universitária. Então é legítimo que a sociedade, que os profissionais em alguns momentos possam retomar essa discussão para ver, bom, até que ponto a gente foi e o que a gente precisa melhorar. Então o que nós temos é uma proposta apresentada numa audiência pública no dia 11 de dezembro de 2015, que vem trazer aqui diretrizes curriculares nacionais para a formação, graduação em Educação Física, especificamente em licenciatura. Então, desde essa data, tem sendo discutido especificamente e pontualmente o documento que foi apresentado lá e os possíveis desdobramentos que se teria a partir desse documento. Então, isso já gerou vários encontros de coordenadores de curso, de estudantes, enfim, para começar a discutir, então, esse documento. Obrigado. Professor André Estrela, por favor, eu gostaria de ouvir um pouquinho das suas considerações iniciais, para que a gente possa iniciar esse debate. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando a gente começou a observar essa nova documentação é que não gera nenhum tipo de prejuízo ao profissional de Educação Física que possa vir a ser formado pelas faculdades a partir dessa normativa. O que acontece a partir de agora é que eles estão tentando buscar a unificação dos conteúdos em uma única habilitação para o profissional de Educação Física. Então, requer muito debate esse tipo de assunto ainda, até porque o mercado de trabalho está dividido hoje em dia em duas habilitações. Então, como fazer a adequação do profissional que hoje é só habilitado no bacharelado para uma nova realidade onde teremos só um profissional habilitado para as duas capacidades, tendo como nome licenciado. Então, entender essa dinâmica que o mercado também vai exigir, eu acho que também é bastante importante nesse processo que está iniciando agora, que começou agora em dezembro do ano passado. Professor Merino, o senhor concorda com essa colocação do professor André Estrela, que quando ele fala que não haverá nenhum prejuízo para o profissional de Educação Física? Eu acho que vão pensar na profissão como um todo, né? Porque, primeiro, tem umas questões legais que a gente tem que abordar. Existem diretrizes e leis que amparam tudo isso. Então, a profissão foi se construindo ao longo do tempo. Primeira diretriz, 1939, curso de licenciatura, treinamento físico. Então, desde o início já tinha a possibilidade da pessoa focar a licenciatura na escola e poder trabalhar fora da escola. Era licenciatura curta e longa, não tinha? Tinha isso aí. E além disso tinha um curso médio, fazer o curso médio de nível 2º grau e também era considerado profissional de Educação Física, né, ou professor, dentro dessa ótica. Ao longo do tempo se modificou, então em 1969 de novo, licenciatura e treinamento físico. Em 1987 surge a figura
do bacharelado, a resolução 0387, que fala da licenciatura e do bacharelado, já com este nome. Então, desde 1987 a gente já tem esse nome definido, que seria esse profissional para lidar com um campo fora da escola. Bem, o que acontece? Né? A gente tem uma lei que define a diretriz e base da educação brasileira, a LDB. E a LDB diz o que lá no artigo dela, em relação à formação de professores? Os professores devem ser formados no nível superior em licenciatura, formados para a escola. Isso foi em 98. Depois, em 2001, surge um parecer número 9 que trata exatamente disso. Bom, o que a LDB queria dizer? Qual era a crítica em relação à formação que tinha naquela diretriz anterior, que era de 69, que era um curso de 3 anos, de 1.800 horas. Não se criticava o conteúdo tecnicista dele, que as coisas não se aplicavam à escola, que o treinamento físico e que o treinamento esportivo não tinha a ver muito com aquele cotidiano. Então, bom, o que tem que fazer para isso? Formar um professor específico para a escola, que conheça o cotidiano, a pedagogia e que esteja vinculado desde a metade do seu curso. Então, isso trouxe uma outra realidade. Mas é importante destacar que isso não é só para a educação física, foi para a biologia, foi para a física, para todas as licenciaturas. Então, do ponto de vista legal, a LDB fala na formação do professor para a educação básica, que era o que estava valendo. Essa proposta, ela descaracteriza isso, e busca trazer licenciatura, formação em licenciatura que dê conta de toda a formação. Então, uma outra questão que eu acho que a gente tem que pensar, que é a formação ampliada é uma coisa, e ela tem de competência das instituições formadoras. Tem a liberdade regular de colocar as disciplinas e os conteúdos. Agora, existe a habilitação profissional, que não é competência das instituições formadoras, é dos conselhos profissionais. Inclusive, existe uma nota técnica do MEC posicionando isso, porque foram muitos questionamentos ao MEC em relação à questão do trabalho dos profissionais. Então, discordo do colega André nessa questão, porque para mim isso aqui traz um risco. O artigo 7º é muito claro, ele fala que os cursos de bacharelado atualmente existentes entrarão em regime de extinção a partir do ano letivo seguinte à publicação dessa resolução. Então, quais são os questionamentos que a gente faz isso? Bom, nós temos uma licenciatura que é 3.200 horas, bacharelado de 3.200. Como é que tu coloca isso tudo junto? Conteúdos, conhecimentos, competências, estágios, aperta tudo e faz ficar em 3.200 horas. Então, isso é um problema no nosso ponto de vista, até porque se a licenciatura forma para a escola, ou deve formar para a escola, né? A função da licenciatura é atuar na escola, como é que ela vai lidar com a questão da saúde coletiva, da ginástica laboral, do próprio treinamento físico e do esporte de alto rendimento? Isso não faz parte do conteúdo da escola. A LDB fala do esporte educacional, fala de competição, mas não fala de treinamento e esporte de alto rendimento. Então, discordo do André. Quando eu me formei em licenciatura plena, acho que só trazendo meu caso um pouquinho, o que eu pensei quando teve a divisão, foi logo depois que, 1 ou 2 anos depois da minha formatura. E eu pensava, mas eu acredito que a própria escola vai perder muito com a saída do bacharelado, porque existem escolinhas esportivas, algumas atuações do profissional de educação física dentro da escola, até com preparação em alguns momentos. E eu pensava, a escola vai perder muito com isso. E também pensava, mas o profissional também que vai trabalhar só com bacharelado, cadê a pedagogia que ele precisa? Cadê a psicologia da educação? Então, eu entendia naquela época que dividir o currículo não foi uma boa escolha no sentido de qualificação do profissional. Como é que vocês veem isso, André? Como é que tu vê isso naquela época quando aconteceu e hoje, depois observando o mercado, como é que ele respondeu a isso? Como é que tu vê isso, se essa divisão foi boa no primeiro momento? Foi uma divisão muito confusa. No primeiro momento foi bastante confusa essa divisão, até porque no momento anterior a esta divisão a gente tinha essa nova proposta de um profissional que conseguisse contemplar todas as capacidades da profissão. Nesse momento se restringiu um grupo de profissionais ao ensino formal dentro de uma sala de aula, no processo educacional
do desenvolvimento natural das fases que a gente tem, ou seja, um processo educacional formal, e tirou o profissional para fora da sala de aula num processo não formal, que ele é chamado de não formal, que seria a parte de alto rendimento, a parte de acompanhamento da saúde, prevenção à saúde. Então se criou um problema no mercado de trabalho, até porque naquele momento e daquele momento em diante, o mercado mais atrativo para o profissional que estava buscando a sua habilitação era o do bacharelado. Então tinha um atrativo profissional muito maior e tinha uma resposta financeira, vamos dizer assim, que condizia mais com a necessidade do profissional de se desenvolver. Daí, a partir daí, o que acontece é que tem uma mudança. A partir daí tem uma mudança, porque os cursos que hoje têm habilitação em bacharelado e licenciatura estão sofrendo com a necessidade de entrada de alunos para os cursos de licenciatura. Exatamente por esse apelo todo que está tendo o bacharelado. Então, eu acredito que quando tu tenha essa reunião das duas habilitações e tu consiga, sei que vai ser muito difícil, o professor Pelino já acabou de apresentar aqui a dificuldade de conseguir unir dois currículos que têm uma carga horária bastante grande. Eu acredito que, se for bem trabalhado, isso pode trazer uma qualificação para os novos profissionais. E o profissional não sai para o mercado de trabalho restrito ou fechado em uma determinada habilitação. Ele sai para o mercado de trabalho. E as oportunidades que vierem a aparecer, se Deus quiser, e ele foi um bom gestor da carreira dele enquanto aluno na faculdade, ele buscou essas experiências a partir dos seus estágios obrigatórios ou não obrigatórios, no período que ele vai ficar cursando a Faculdade de Educação Física. É porque quando se observa o mercado de trabalho, né, exatamente isso que tu vinha trazendo, né, a dificuldade que é de se inserir. Hoje em dia, a gente acompanha muito do mercado dos profissionais, ele manda currículo, qual que é o objetivo dele? Eu vejo muitos currículos que eles, é escola, é academia, o currículo é onde o que aparecer ele está disposto a assumir, né? E é possível que o pessoal que esteja nos assistindo possa pensar assim, olha, hoje, para que eu seja completo, eu preciso fazer duas faculdades, duas graduações. Eu termino uma, e aí eu faço a licenciatura primeiro, e depois eu complemento fazendo novamente outra. Então eu preciso pagar de novo outro curso, ter outros investimentos, tanto de tempo quanto de financeiro também. É bem possível que a pessoa que esteja nos assistindo agora, ela pense, é muito melhor, eu vou ter que pagar uma faculdade só e vou ter condições de abranger o mercado todo, né? E aí, se eu quiser especialização na escola, se eu quiser treinamento físico, eu vou buscar um curso de pós-graduação para me qualificar. É assim que acontece? Eu acho que nessa transição, como o André bem falou, teve muitos problemas. Foi um período que todos nós desconhecíamos, né? E o pessoal ficou meio perdido, os coordenadores todos de curso, quem passou por esse processo. Na verdade, eu não sou contra a gente aproximar, porque cada vez mais a gente percebe a necessidade de uma aproximação das duas áreas, que é isso que vocês falam, da questão pedagógica para o licenciado, e o professor da escola começar a lidar com a saúde, obesidade aumentando, sedentarismo aumentando, e a gente com a necessidade de um profissional da escola tratar da saúde também. A educação para a saúde, inclusive, que é o momento ali, né? Então, eu acho que a aproximação é importante. Por que a gente está se posicionando? É contra a extinção do bacharelado. Eu acredito que a gente poderia iniciar um curso sem que o aluno definisse isso. Porque o grande problema e injustiças que ocorrem, às vezes, o aluno ele tem a opção de licenciatura e bacharelado. Tem, mas às vezes ele não conhece, ele não sabe que a licenciatura vai levar ele só à escola. Então ele entra e começa a ver, não, mas para aí, só vou atuar na escola, mas lá eu tenho saúde, eu tenho clube, eu tenho uma infinidade de locais para trabalhar. Então, eu acredito que se a gente conseguisse começar um currículo com as disciplinas comuns, né, mais gerais, um identificador da área, e depois o aluno pudesse, sei lá, no segundo ano, isso tem que ser discutido, optar, ele quer ser licenciado ou bacharel, ele pode aprofundar mesmo, mas é difícil ser com as duas titulações, porque isso é uma questão legal do Brasil. Os outros profissionais também da química, da física, que quiserem ser licenciados e bacharéis vão ter que fazer as duas, né? Então é algo que envolve todo o conjunto das outras profissões também. E é isso que nos deixa indignado um pouco. Por que acabar com a licença com bacharelado só da educação física? Porque se isso fosse uma discussão nacional, olha, vamos passar por uma reformulação dos currículos e somente teremos licenciaturas que darão conta de tudo,
beleza, né? Agora não podemos ser discriminados nesse processo, ainda mais que a educação física sofre muito, né, dentro da escola, e precisa ser valorizado. A gente precisa ter uma formação boa de licenciados e não fazer uma formação desqualificada. Então, acho que esse é o ponto. Qual é a formação qualificada que a gente precisa? E como está tendo essa discussão, de repente agora é o momento da gente aproximar essas áreas, daqui a pouco cortar as arestas que tem entre essas duas oposições que defendem posições mais antagônicas, né, e a gente consiga, dentro da legalidade, aproximar isso. Eu tenho algumas questões assim para o senhor ainda. O que acontece com o estudante que está agora fazendo bacharelado, está nos assistindo, e aí ele pensa, eu já fiz 3 semestres, já fiz 4 semestres, e quando eu terminar o meu curso não vai existir, eu não sei nem se vou terminar. O que acontece com essa pessoa? Fica tranquilo, porque isso só vai valer a partir das novas turmas que forem entrar. Então, qualquer diretriz curricular, ela entra em vigência a partir do período, e aqueles que começarem naquele novo currículo, sim, estarão sobre a égide, tem garantido seu lugar, a sua habilitação. Mas, pelo que tem sido discutido, eu acho que não prospera essa proposta aqui de diretriz, porque ela foi feita pontualmente no momento que as luzes já estavam se apagando, já no final de dezembro. Foi feito em dezembro, mas trabalharam em dezembro, fizeram. E aí, depois disso, a coisa não andou mais, no sentido de passar em outros lugares. Então, no início de março, esteve lá em São Paulo, foi na USP, na Unicamp, e aí tiveram posições bem sólidas, pesquisadores da área da licenciatura, do bacharelado, dos investimentos que as universidades fizeram nesses laboratórios também de pesquisa, né? E mudando o que ia ser tirar o bacharelado. Então eles tiraram, tem esses vídeos, estão no YouTube, são da audiência pública na USP, onde o próprio relator fala, olha, vamos tirar, então vamos rever isso, vamos rediscutir, ele vai sair de pauta o documento. Essa é a informação que a gente tem a partir desse vídeo. Sim. E o posicionamento do Conselho Regional de Educação Física sobre isso, do CONFEF como um todo, qual que é? O CONFEF fez um posicionamento, mas mais no sentido de preservar a profissão, não discutir as partes mais, digamos, de conteúdos, né? O que ocorre nisso? A função do CONFEF e dos CREFs é habilitar os profissionais, né? Tem a sua função específica. E as discussões de currículo cabem sim às instituições superiores. Então, o CREF aqui, quando viu uma possibilidade de ter uma habilitação profissional ameaçada, porque mesmo que isso fosse aprovado, digamos que fosse aprovado, o licenciado que sai com um diploma de licenciado vai ter na sua habilitação a educação básica. Então, não adianta tu mudar uma diretriz, porque isso já tem decisões judiciais. Então, diante disso, o Conselho diz, não, para aí. Como é que vai ficar esse mercado? Quem é que vai dar conta disso? Quem é que vai ajudar a sociedade que precisa de um profissional na unidade básica de saúde, proporcionando qualidade de vida para as pessoas? E aí, então, abriu as portas para as instituições de ensino que sim, fizeram reuniões lá no CREF, inclusive fizeram um documento encaminhado ao ministro, já foi assinado por várias instituições gaúchas, a Univates, a Unicinos, participou da confecção do documento à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e isso está sendo discutido ainda. Tinha quando sai uma nova ideia, né, coloca na internet, hoje as coisas se espalham muito rápido, começa um alvoroço assim, e aí começam a ter vários comentários, né? Então, um dos comentários que eu li era de que esta área que hoje é atendida pelo bacharelado ficaria à mercê de ninguém. Qualquer pessoa, porque o licenciado não teria competência para fazer esse atendimento, então todo o treinamento físico, personal trainer, toda essa área não era mais da educação física, era mais de ninguém. E aí começou alguns problemas, mas é um retrocesso, porque em 98 a gente conseguiu regulamentar a nossa profissão e de repente tu arranca um pedaço dela e joga de novo para não ser mais de ninguém, para alguém se apropriar em algum dado momento e tentar regulamentar para si. Isso não, de forma alguma procede. Eu acho que é o momento da gente buscar a união da educação física, é isso que eu tenho pensado. Porque olha só, nós somos o primeiro país do mundo a regulamentar a educação física. É o primeiro país do mundo que considera a educação física uma profissão regulamentada, com lei, e que dá uma proteção para a sociedade através dos seus conselhos. Eu acho que a gente tem que ter orgulho disso, não tentar desconstituir os CREFs ou desconstituir o CBCE, que tem uma posição contrária. Eu acho que é o momento, sim, da educação física mostrar a sua força, de reunir, enfim, e a gente conseguir
de fato avançar nisso, para que não fique um ranço e daqui a pouco, há 2, 3 anos, venha de novo um documento tentando entrar nesse campo. Porque existem interesses, inclusive, grandes internacionais no mercado brasileiro, de que não seja mais regulamentada a nossa profissão, que qualquer um possa exercer. A gente tem tido grandes embates com o Zumba, por exemplo, e o Zumba Fitness. E aí teve uma reunião lá com representantes do Zumba no conselho e dizendo, não, mas nos Estados Unidos não é assim. Não é. É diferente. Aqui no Brasil a profissão é regulamentada. E o Zumba é fitness, né? Tá na Zumba Fitness. Então, eu acho que a nossa profissão sofre muitos ataques e ela fica fragilizada muitas vezes, muito culpa dos nossos profissionais colegas. A gente vai nos debates aí e tal, no nome do conselho, mas o CREF não fiscaliza. E bom, aí eu perguntei para a nossa chefe da fiscalização e dá os dados. Então teve um ano que foram 400 e tantos autos de exercício ilegal, não era nem irregular. Pessoal leiga trabalhando, criança dando aula em academia, mãe de professor dando aula em academia. Então são problemas muito sérios. E aí perguntei então para a Fernanda, onde que ocorrem esses 400 e tantos autos de infração ilegal? 80% nas academias registradas. Então isso é culpa do CREF ou é dos nossos colegas que não estão zelando pela profissão? Se eu sou um responsável técnico, estou em qualquer instituição, seja no SESC, no SESI, eu tenho que zelar para que, se aquele local é um lugar de bacharel, que trabalhe os bacharéis. André, tu teve quantos anos de experiência no ensino superior? 11 anos de experiência no ensino superior. Acompanhando estudantes que entraram e que saíram, e provavelmente com muitos amigos e contatos de pessoas que saíram e hoje atuam no mercado de trabalho. Na tua opinião profissional, como observador e conhecedor do tema, como que o profissional está saindo da universidade com o modelo de currículo que está sendo oferecido hoje? Eu acho que ele consegue atender as demandas da sociedade? Eu vou fugir um pouquinho do tema, então, né, já que tu fez esse tipo de pergunta, mas eu acho que a grande maioria das faculdades de educação física estão começando a revisitar os seus currículos. Uma das coisas que eu começo a notar muito nessa questão voltada à formação profissional de educação física é a desesportivização. Cada vez se pensa menos em esporte dentro da faculdade e se começa a pensar em outras alternativas. O professor Meriano agora colocou uma situação da relação do bacharelado com a licenciatura, que é o exercício como prevenção, como manutenção de saúde, prevenção de doença e manutenção de saúde. Então, existem outras áreas que estão sendo abertas a partir de agora, começaram a ser abertas, muito mais pela necessidade da nossa população do que propriamente por uma questão de conteúdo a ser desenvolvido. Porque o nosso profissional ele tem que ir para o mercado de trabalho, ele tem que atuar na ponta com a necessidade da população. Então, nesse sentido, eu acho que essa resolução que está sendo discutida agora, voltando para o assunto, acho que se tu conseguir trazer de volta um profissional para ter uma única habilitação e tu conseguir formar um profissional que tenha tanto a atenção na formação do indivíduo como pessoa, quanto tirar o máximo de cada um desses indivíduos no seu processo de desenvolvimento, eu acho que tu cria um profissional muito mais completo. Uma das coisas que me chamava muita atenção quando teve a divisão de bacharelado para a licenciatura é que se buscava muito na licenciatura itens que fortalecessem o profissional no mercado de trabalho do bacharelado. E se fazia o processo inverso também, para fortalecer o profissional que ia para a licenciatura com um conhecimento muito maior das áreas do bacharelado, exatamente para fortalecer as duas áreas. Ou seja, a gente empiricamente estava fazendo algo que hoje em dia está começando a ser tratado por força de lei, que é a união das duas habilitações para formar um único profissional que esteja mais atrelado às necessidades do mercado de trabalho e que saia com uma força crítica, com conhecimento e força crítica, para conseguir achar as melhores soluções de acordo com as ferramentas que são apresentadas pelos cursos de educação física. Então, acho que está existindo, sim, uma união, como o Meriano está pregando aqui, e eu acho que cada vez mais o pessoal está buscando essa união, está buscando essa inter-relação entre as duas áreas para que uma área consiga contribuir para a melhoria do profissional que está saindo na outra área. Mas só para esclarecer bem, tu acredita que a licenciatura plena oferecia isso? Eu sou licenciatura plena. Sim, eu também. Então, eu acho que ela oferecia o que ela conseguia enxergar que o mercado de trabalho para o profissional de educação física
Eu sou da época que não existia Conselho Regional de Educação Física, então o mercado era dedo nos olhos, puxão de cabelo, valia tudo, era todo mundo correndo atrás de todo mundo. Tinha gente que ficava correndo atrás do próprio rabo, porque não sabia para onde correr. Então eu acho que não existia uma regra e não existia uma união. Existia sim a empresa do eu sozinho e cada um tentava se virar da melhor maneira possível. No momento que se regularizou a profissão e se estabeleceu áreas de trabalho, ficou muito mais claro em saber como eu posso tirar o máximo da minha habilitação e como eu posso contribuir com a habilitação do meu vizinho, do meu parceiro. Porque nós estamos na mesma faculdade, por mais que a gente faça habilitações diferentes, ele é meu amigo. Eu construí a minha carreira profissional com A, com B ou com C, hoje eu sou do bacharelado e ele é da licenciatura. Eu não deixei de ser amigo dele por causa disso, não deixou de trocar informações por causa disso. O que essa nova proposta está tentando fazer é que o teu amigo seja tu mesmo. Tu consiga te enxergar atuando na área do bacharelado e tu consiga te enxergar atuando na área da licenciatura. O que tu tem de bom da licenciatura que tu pode levar para a área do bacharelado e o que tu tem vice-versa. Então, agora a discussão não está mais entre as pessoas, ela está na pessoa. Então, dentro de cada profissional que está sendo formado a partir de agora, com todo esse conjunto de fatores que o Emiliano colocou, de leis e de a gente estar amparado com o respaldo no mercado de trabalho, que agora a gente consegue fortalecer muito mais o egresso que está saindo de cada um dos cursos de educação física. Me parece, desculpa, a resolução anterior, de 2015, que ampliou a carga horária da licenciatura, ela trouxe uma realidade diferente que não tinha, e a gente vai também ter que incluir isso aqui, que é a pessoa fazer o bacharelado e com um ano mais se tornar licenciado. Isso não existia, esse era um problema sério. Às vezes o cara tinha que fazer 6 anos, 7 anos para ter as 2 habilitações, que é um tempo longo, né? Vamos pensar que ele é longo. Então acho que essa aproximação ela vai ser interessante também para o aluno, porque muitas vezes as universidades dificultavam isso. Então o cara vinha de uma outra universidade, fazia licenciatura e queria fazer o bacharelado, aí não aproveitava os anos pagando para ter um outro diploma. Então eu acho que a questão do tempo, inclusive no mercado, é importante. O aluno quer o mercado, quer trabalhar e vai ter que ficar 6 anos estudando para poder entrar no mercado. Olha, eu tenho várias questões aqui, porque eles começam a falar e começam a visualizar várias possibilidades assim, mas deixa eu começar aqui com o Merino. O que vai acontecer com faculdades que são só bacharelado? Que a gente tem o caso da Sojipa, por exemplo. Vai todo mundo para a rua? Se fosse aqui, eles teriam que se adequar para a licenciatura, se quisessem continuar participando. Mas imagina, a proposta da Sojipa é toda o curso voltado para o esporte. Mas teriam que mudar radicalmente a proposta deles e se voltarem para a escola. Então, não sei se eles iam investir nisso. Se a empreendedora lá ia querer investir em escola, sendo que o clube tem todo o marketing, toda uma história voltada para o esporte. E aí não poderia mais ter, então, pessoa que iniciasse a sua formação pensando, não, eu não quero escola, eu quero só ser treinador de futebol. Não teria mais essa possibilidade. Porque esse é um outro problema dessa proposta aqui, que ela é um pouco autoritária, não te dá opção. E hoje, cada vez mais pessoas querem opção. Tem gente que não quer o discurso da escola, da pedagogia, tem gente que não quer. Eu trabalho na licenciatura e no bacharelado, e às vezes eles não querem um discurso muito pesado, mas das áreas humanas, né? Não que eles não tenham que ter, né? Então, outra coisa que também a gente tem que colocar nessa discussão são as diretrizes para os cursos da área da saúde, que tem a ver com o bacharelado. Isso aqui ficaria completamente de fora da questão do SUS, de uma tendência que é também as residências multiprofissionais, que os profissionais têm ido. Sim, as equipes de saúde da família, né, estão tendo profissionais de educação física que deveriam estudar direcionadamente só para esse fim, né, de promoção de saúde. Tem vários hospitais agora que já estão começando a ter preceptores para profissionais de educação física fazerem sua residência, que eu acho que o Iberian está fazendo. Ele corresponde quase a uma pós-graduação. É quase um período que tu vai ficar lá te especializando dentro do hospital com um tratamento de um conjunto de fatores, ou crianças obesas, ou hipertensos, ou revascularizados, ou pessoal da psiquiatria. Então o profissional de educação física está entrando nessa área. E uma das grandes características que ele entra como diferencial, e por isso tem uma certa dificuldade para a inserção desse profissional nesse tipo de espaço, é que o profissional de educação física entra com a característica da licenciatura, porque ele é o único da área da saúde que tem a disciplina de didática, ou seja, ele é o único que entra para educar. Ele faz questão de educar o paciente, o cliente, o aluno, o atleta, quem quer que seja.
ele tem essa característica, ele tem isso como base na sua formação. Certo? Então, ele entra no processo de educação porque a ideia do profissional de educação física é tentar modificar aquele comportamento para que aquele comportamento não venha a se repetir. Então, tenta imaginar uma pessoa que gerou a hipertensão, porque a hipertensão se gera com várias escolhas, erradas ou certas na vida. E tu consegue educar essa pessoa para enxergar essas escolhas e ela conseguir modificar a vida dela. Então, esse profissional, sim, é um profissional que está entrando e cada vez mais está conseguindo modificar o comportamento dos outros profissionais no mercado. Só que agora isso não passa a ser uma regra ou uma imposição de alguns professores ou de algumas faculdades que conseguem visualizar que uma área vai ajudar a outra área. A partir dessa resolução, se caso ela for implementada, é praticamente uma obrigatoriedade, tu curse todo, todas as habilitações. Bom, se na hora que tu sair daqui, tu quiser atuar como preparador físico num clube de futebol, não tem nada a ver com a licenciatura, mas tu teve a disciplina de didática. Então, quando tu pegar o teu aluno com 10, 12, 15, 20 anos de idade, tu vai aprender a educar o aluno. E depois tu enxergar o atleta na tua frente. Se tu sair direto do bacharelado sem ter esse conhecimento, tu vai tentar exigir o máximo do teu aluno, não sabe nem se ele tem isso para te oferecer. Então, eu acho que tu complementa e tu sai um profissional muito mais bem preparado para as exigências do mercado de trabalho a partir de agora. Eu acho que a tua participação, ela abrilhantou bastante a nossa discussão. Especialmente porque uma das questões que tu trouxe, que eu achei muito interessante, foi quando tu falou, a licenciatura oferecia o que ela enxergava que ela podia oferecer. Então isso significa que na sociedade as coisas vão sendo construídas, né? Sim. E então naquela época, a universidade, eu estudei 3 semestres na UFPEL, eu lembro que em Pelotas teve uma época que era muito, cresceu muito a ideia do pádel. E aí ficou capital do pádel e tal, então tinha uma disciplina de pádel lá naquela época. Então a universidade ela tenta enxergar e cada vez mais preparar o profissional para atender aquelas demandas que o mercado em determinado momento vai pedir. Mas por outro lado, quando fizeram essa resolução, também são pessoas que devem ter tido a boa intenção de enxergar algo que está acontecendo, né? Eles devem ter certamente seus motivos, suas razões, seus fundamentos para poder propor uma coisa que a maioria dos profissionais que eu tenho visto e conversado estão achando que é um absurdo, mas de certa forma acho que essas pessoas discutidas, vamos propor isso porque vai ser melhor para isso ou para aquilo. Quais seriam essas razões, professor? Por que alguém em sã consciência vai lá e pensa, vamos extinguir o bacharelado e vamos fazer isso? Tem uma discussão aí bem polarizada que envolve política, que é o grupo do CBCE, vinculado lá ao estado de Goiânia, que foi o último estado que perdeu na justiça a ação em relação à atuação do licenciado fora das escolas. E era algo que eles vinham pleiteando há bastante tempo, e junto às redes sociais, mostrando a vitória, e que acreditavam que ia dar. Mas com essa decisão judicial, houve toda uma implicação muito séria para todas essas instituições e para aquele grupo. Então, de certa forma, eles vêm tentar, essa é uma leitura daí bem política mesmo, tentar mudar a regra do jogo. Porque para mim é muito curioso um projeto de licenciatura que não fala em nenhum momento de escola, não fala professor, não fala aluno. Então, que licenciatura é essa? Eu acho que a gente tem que formar com qualidade para a licenciatura. Qual é a preocupação desse documento com a escola? E cada vez mais a gente perde espaço na escola, que é um espaço fundamental de educação para a saúde, de educação para o esporte, de educação para a vida toda. Então eu acho que, pelo contrário, a gente tem que fortalecer a licenciatura e fortalecer o bacharelado. Uma das críticas lá na USP, que pegou mais sério, digamos assim, foi exatamente isso, que essa proposta enfraqueceria a própria licenciatura. Eu tenho uma pergunta aqui que eu já vou aproveitar para, inclusive o pessoal, só lembrar que o pessoal que está nos assistindo, na nossa página tem ali o nosso telefone do WhatsApp, o nosso número do WhatsApp, você pode participar, perguntando, contribuindo, tá? Eu tenho uma pergunta aqui do Leonardo Rosa. Boa noite. É importante alertar para a grande perda para a licenciatura, que conseguiu, com maior especificidade, atingir um status importante na sociedade. Nós, graduados na chamada plena, sempre fomos marginalizados. Agora avançamos cientificamente, ambos os campos cresceram. Continuando aí o seu raciocínio, o senhor concorda que a licenciatura estaria sendo enfraquecida porque ela ganhou, com a divisão dos currículos, uma especificidade maior? Ganhou um tempo maior de formação dos alunos específicos. Eu acho que
Uma outra crítica que também recebeu esse documento é isso, é a falta de critérios de avaliação, ou seja, nós mudamos as diretrizes em 2004, então veio desde lá. E qual é a avaliação que a gente fez? Melhorou aquela formação que a gente deu? Então são vários argumentos que a gente tem para poder pensar, se a gente for tomar um caminho de novo, algo mais estruturado. Porque a educação física avançou muito, eu acho que na escola melhorou bastante, além da questão da formação, tiveram vários programas, o BID, e que ofereceram uma série de oportunidades para os alunos focarem na docência e terem uma boa relação com a escola. A pesquisa na educação escolar também avançou. Então, eu acho que a gente avançou nos dois campos. E para mim seria um problema tirar um ou outro. Então, imagina, vamos excluir a licenciatura. Então, a ideia que a gente tem defendido é não excluir, pelo contrário, poder aproximar essas áreas em algum momento e evidenciar elas mais ainda, que a formação do licenciado seja bem voltada para a escola, para o esporte escolar, para o processo educativo, para tudo que a gente pode ganhar de valores que o esporte pode agregar na formação da cidadania e que o bacharelado possa formar com qualidade, para o esporte, para a saúde e para as outras áreas que ele vem se desenvolvendo, que a gente tem muito a crescer ainda. Vamos pontuar aqui para a gente entender bem esse processo todo. Então, o que aconteceu no início? Teve uma audiência pública, se eu puder falar um pouquinho o que é a audiência pública, como é que foi esse reunido, quem que estava lá, que tem poder para poder propor uma coisa assim, como que funciona esse processo? A gente tem o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara Superior, que organiza e recebe essas questões ligadas e decide diretrizes curriculares de todos os cursos. Então, provavelmente, algum grupo chegou até o CNE e fez essa proposta. Normalmente, tu faz uma audiência pública porque é para ouvir as diferentes opiniões. Acontece que foi feita uma audiência pública somente em Brasília. Ou seja, se a gente quer ter um processo participativo e discutir, e tem a necessidade social de discutir, as pessoas gostam de discutir isso, ou vamos fazer em todos os estados, vamos tomar uma posição. Assim, qualquer grupo pode lançar uma proposta sobre qualquer assunto no campo da educação. Por exemplo, se nós nos reunir aqui, pegar mais um pessoal e dizer, não, a gente acha que tem que ser, não tem mais nada, educação física, vamos extinguir. Então a gente faz uma proposta e leva para lá e eles propõem, se tiver fundamento. Se tiver um fundamento, isso pode ser levado adiante. Então, foi feita essa audiência pública, ouviram algumas pessoas. O próximo passo, tem o Conselho Pleno se reúne, tem um relator, o relator é Baroni, que não é da área da educação física, isso é outra crítica que a gente faz, ele não propõe a extinção do curso de física, mas ele propõe, através da sua relatoria, a extinção do curso de bacharelado em educação física, mas não das outras profissões. Então isso vai ser votado, em sendo aprovado, vai para o ministro fazer a sanção disso aí, né? E depois a publicação. Então o movimento é esse, é acompanhar os próximos desdobramentos que a gente vai ter. Caso seja aprovado, ainda tem o ministro com uma última carta na manga, digamos assim, para poder entender os posicionamentos que a sociedade vai tendo aí. E aqui a gente tem Univades, Saúras, Unicinos, a UBRA, a UX, Faculdade da Serra Gaúcha, Sojipa, FADERS, MISC, FAMES e Unilassar, escreveram um documento, né, fazendo esses questionamentos todos aí, questão da produção científica, enfim, de todos os estudantes, os investimentos que as universidades fizeram. Então foi levada uma proposta, foi feita uma consulta em Brasília, perguntaram, as pessoas aprovaram o primeiro. O grupo que já propôs isso já levou os ônibus com vários alunos lá para essa assembleia. Tem movimentos também políticos e grupos, né? E faz parte, a educação física sempre teve sua discussão política, e nós todos somos seres políticos, né? E não tem como negar isso. Do outro lado tem as ações políticas do sistema CONFEF e CREF, né? Então é um jogo de força também, de debate político, né, nesse campo. E quando é que se define isso? Vai extinguir, não vai extinguir? Como é que funciona esse processo? Se passar a resolução é isso, ela tem que ser ainda aprovada pelo ministro. E se for publicada, cumpra-se, né? Cumpra-se, entre aspas, porque qualquer coisa pode ser questionada ainda e pode ser tirada da pauta a qualquer assunto. O que eu acho é que agora esse assunto está suspenso para a discussão. Eu acredito que não vai ser encaminhado à velocidade que o pessoal achava que ia ser encaminhado. Porque eu acho que na ideia era dezembro tu apresenta, janeiro, fevereiro não tem nada, é férias, ninguém se mobiliza, abril tu aprova o negócio.
Então, mas houve uma mobilização grande durante janeiro, fevereiro, principalmente dos coordenadores de curso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Até porque eles não imaginavam o tamanho da repercussão que ia ter, né, esse tipo de É. resolução. Eles imaginavam que ia passar meio que por baixo da surdina. Ninguém ia perceber e quando veio a avisar, olha, tem uma Não ia perceber, eles iam assimilar isso como uma nova mudança e vamos embora. A coisa está mudando, beleza, o mercado está exigindo, os coordenadores já vão ajustando seus cursos, fazendo seus projetos pedagógicos, entendeu? Só que não foi o que aconteceu, entendeu? O que aconteceu foi uma pequena revolução farroupilha, vamos dizer assim, né? De acordo com o que o Melina acabou de apresentar, entendeu? O que aconteceu foi que, segundo o obelisco lá em São Paulo, eles tinham que amarrar o cavalo lá, mas então, não aceitaram isso daí, entendeu? Não na maneira que foi proposta. Ninguém, e a maioria dos coordenadores que eu conheço, nunca vão se abster de discutir o fato. Entendeu? Aí eles adoram uma discussão, entendeu? Isso faz parte do ser político que está entranhado na educação física. O que acontece é que da maneira com que foi colocado, parece que não queriam uma discussão, entendeu? E aí sim que se gerou essa pequena revoluçãozinha farroupilha, entende? Com essa documentação toda exigindo, não, peraí, só um pouquinho, vocês querem mudar, a gente não tem nada contra a mudança, só vamos sentar e vamos entender essa mudança. Para onde está indo? Então eles levantaram várias questões que para os coordenadores de curso que vivem no curso de educação física todos os dias, incomodou. Eles ficaram muito incomodados com várias questões, como a da pesquisa, entendeu? Então tem um monte de fatores ali que devem ser muito bem discutidos antes de se levar isso para um processo de aprovação. Porque a FIPEL não foi comunicada, não ficou sabendo. Então, exatamente, as pessoas querem poder participar desse processo. Porque a gente sabe, o Alessandro participa do mundo corporativo, que a única coisa certa é a mudança. Sim. E a gente vai ter que mudar o tempo todo essa diretriz, mas com participação ampla, com debate, com pontos de vista diferentes e tal. E falar nisso, então, vamos dizer que nós temos aí vários, o que eu percebi até agora é um duelo de gigantes, assim, com o FEF, são os cursos de educação física. E se o professor lá, professor que trabalha diariamente, pega 2 ônibus, que vai lá dar aula, ele quer também se engajar nessa luta, se o estudante que está no 3º semestre, que vai impactar ele, entende que de certa forma ele podia, tem algum lugar que ele podia assinar, alguma coisa que ele podia ir? A gente tem a participação nas audiências públicas, tem também um abaixo-assinado eletrônico contrário à extinção do curso de bacharelado, que está na internet, a pessoa coloca ali no Google abaixo-assinado bacharelado em educação física e vai aparecer o contrário, que é uma maneira das pessoas se manifestarem também em relação a isso. Fora isso, tem a participação no dia a dia das faculdades, poder discutir, porque isso também é currículo, isso também é formação do profissional, é poder discutir onde ele quer chegar, como é que está o mercado, que muitas vezes a gente está na faculdade e discute um monte de coisa que às vezes tu não vai aproveitar exatamente o teu dia a dia, mas isso aqui te traz um ganho muito grande, poder pensar na tua própria formação, trazer para si o protagonismo da formação, poder se posicionar em relação a isso. Mas não é todo mundo que gosta desse aqui, o pessoal está gostando aqui. Dessa discussão, né? Em geral a gente tem aquela, do modo geral, aquela ideia de, tudo pronto, façam aí, deixa eles discutir, deixa eles resolver e eu só vou fazer. Só que aí eu reclamo no meio do caminho porque não está bom, e agora que é o momento, né, de participar e discutir, é quando eu estou na formação lá para poder dar o feedback. Bota um curso de personal em 200, né? Vai discutir a diretriz, é um grupo bem menor. Olha só, tem aqui uma pergunta, chegando do Enio, meu colega aqui, se lembrou de mim, o Enio que foi meu colega pós-graduação lá no SESC, na época da Gama Filho, no SESC fazia. Estive na audiência de dezembro, foi em São Paulo, né? Não, dezembro é Brasília. Brasília, ele esteve lá, na audiência das instituições de ensino superior. Lá os posicionamentos somaram 20 a favor e 17 contrários e 2 neutros. Isso com todos os estudantes levados para lá e sem conhecimento da maior parte das instituições de ensino. Então os caras juntaram um grupinho, obrigado pela contribuição, eu lembro que tinha sim, cara. Os caras juntaram um grupinho, foram lá e aí tinha 37 pessoas e 2 ainda só foram olhar, para se posicionar ainda fizeram, né? Então ainda não era não é admissível que uma proposta de tamanha
relevância dentro da nossa profissão seja aprovada ou levada adiante sem conversar Sim, mais. a discussão, isso aqui tem um impacto muito forte na profissão e na sociedade, como todo atendimento que a gente vai fazer, que pode ser feito a partir daí, né? Então tem que ser muito bem discutido. Legal. Professor André, a gente já está se encaminhando para o final. Se alguém tiver mais pergunta, aproveita aí que eu vou encaminhar a finalização aqui do nosso webinário. Eu queria ouvir suas considerações finais sobre o contexto geral que a gente conversou, sobre a sua percepção do que pode acontecer, e de modo geral fica livre aí para fazer as suas considerações finais. A minha consideração é bastante simples, ela tem muito a ver com o cenário atual aqui do Brasil, que na realidade quando a gente coloca a palavra crise, tira o S e começa a criar. Então, a partir de agora, o que vai acontecer é que tu vai ter que colocar a tua criação, ou a tua capacidade criativa em prol da tua profissão. Então, procura o diretório acadêmico do teu curso, cara, conversa com o pessoal que representa, porque a partir de agora o aluno de educação física, o profissional de educação física, vai ter que ter força política para modificar ou não modificar o quadro que está aí. É uma escolha nossa. Então, o que a gente está tendo agora com essa discussão, trazendo isso para discutir com todo mundo aqui, é criar a oportunidade de cada um de nós poder participar de maneira igualitária nessa mudança ou na não mudança. Tudo depende de qual é o caminho que tu escolheu para ti. Professor Querido? O que a gente pensa e espera é o avanço da profissão, a consolidação, que a gente seja mais respeitado. Isso só vai se dar através da união, do diálogo, e que a gente possa ter uma formação qualificada. Acho que é um momento bom para isso, né? A gente tem uma série de pessoas dispostas a discutir, mas é isso, acho que tem que rever posições, chegar a pontos de encontro, não pontos de divergência, buscar aquilo que a gente tem em comum, né? Aproximar as pessoas para a gente poder desenvolver muito mais a nossa profissão. Eu acredito muito na educação física, e lembro quando a gente entrou na faculdade, na recepção, ele falou, olha, a educação física é a profissão do futuro. Eu acho que esse futuro já chegou e nós temos muito mais futuro ainda, então vamos acreditar, vamos participar, e é mais ou menos esse recado aí que a gente está passando. Uma satisfação participar aqui e dar com os amigos. Muito obrigado. Você que participou, ficou bem claro que esse debate não terminou, pelo contrário, ele está recém começando, então esse vídeo ainda vai circular nas redes sociais bastante, você nos ajuda a divulgar, compartilha. O canal de discussão através do nosso WhatsApp, que está na nossa página, né, na página que você está assistindo, está aberto ainda para discussão, a gente ainda vai encaminhar, e eu acredito que a construção da educação física que todos nós queremos, ela é responsabilidade de todos os envolvidos. Dar um rápido recado sobre o nosso próximo evento, que vai ser no dia 2 de abril, o curso aqui com o nosso professor André Estrela, Fisiologia aplicada ao treinamento físico, vai acontecer em Porto Alegre. Você já tem todas as informações, a possibilidade de inscrição também no nosso site, que é o gpadobrasil.com.br. Agradecer mais uma vez a audiência e sucesso a todos, boa noite.